Galera, seja bem-vinda aqui no canal Eu Balconista. Esse canal foi criado para você que pensa em ser um balconista de drogaria e que pretende entrar para esse ramo com atitude, com rapidez, com eficácia. Hoje eu separei um medicamento para vocês que é o Voltaren, um medicamento que é tão conhecido, tão antigo e que ao mesmo tempo é tão simples da gente entender. Ele possui a fórmula de diclofenaco sódico, ele é do laboratório Novartis e a sequência que iremos trabalhar nesse vídeo é a mesma de sempre dos demais. Você vai aprender qual é o ético, qual é o genérico, qual o similar. Aqui você vai entender qual que é a indicação, as contraindicações desse medicamento e a gente vai focar exatamente na parte que nos interessa, que interessa ao balconista de farmácia, que é você entender qual o genérico e qual o similar desse medicamento. E sempre na mesma pegada, tá, gente? Com um exemplo que eu te dou, você consegue entender 5, 6, até 10 medicamentos com cada exemplo que eu te passo. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, e seguindo aqui no nosso raciocínio, o Voltaren possui a fórmula de diclofenaco sódico. Primeiro a gente precisa entender o que é essa fórmula. Então vamos lá, o diclofenaco sódico ele é um anti-inflamatório e analgésico, tá? O Voltaren ele existe em algumas apresentações. Apresentações é o que difere de miligrama para miligrama. Então ele existe na apresentação 50 miligramas e vem 20 comprimidos. Existe Voltaren SR que também vem com 20 comprimidos e só que possui a miligrama de 75 miligramas. A gente tem ele Retard. Esse Retard ele é um comprimido de liberação lenta. E essa liberação lenta, ele aumenta o potencial de miligrama. Então ele foi para 100 miligramas e contém apenas 10 comprimidos. E existe ainda o de ampola, que são os injetáveis, que são intravenoso. Nesse caso, ele é muito comum em pronto-socorro, em hospitais, etc. Em farmácia, hoje em dia, quase não se vende mais, quase não é mais comercializado. Porém, não é difícil de ver ou de conhecer, tá bom? Seguindo o nosso raciocínio aqui, a gente precisa ir para a indicação. Nós já sabemos qual que é a fórmula, que é de diclofenaco sódico, já sabemos as apresentações que o Voltaren se apresenta. A gente precisa ter a indicação para que você saiba para que o medicamento vai agir. Nesse caso, ele existe uma indicação que difere apenas do comprimidos para o injetável. Quando a gente trata do injetável, ele vai servir mais para, por exemplo, crise de gota, entorse, reumatismo, artrite, artrose e etc. No caso do comprimido, ele também serve para entorses, dor, inchaço, reumatismo, artrite, artrose, porém, em alguns casos, eles podem ser também utilizados no auxílio de tratamento para dor de ouvido, dor de garganta, nariz, tá bom? É a única diferença de indicação que a gente tem do comprimido para o injetável, tá? O injetável quase não se usa para esse auxílio, tá bom? Então, sabendo já as apresentações, a fórmula dele que ele se apresenta e a indicação, a gente precisa seguir para uma questão muito importante que é a contraindicação do medicamento, tá bom? Nesse caso, a gente pede para que tenha um pouquinho de cuidado pessoas que têm, por exemplo, problemas com gastrite, por exemplo, úlcera. Na contraindicação, por exemplo, que é uma parte muito importante que você precisa entender também, a gente tem algumas particularidades. Gestantes que estão ali naqueles 3 meses finais de gestação, só com orientação médica. Se a pessoa tá ou tem gastrite ou úlcera também, não é cabível que essa pessoa tome essa medicação sem o médico autorizar. E pessoas que apresentam sangramentos nas fezes, também precisa ter esse cuidado na hora de tomar esse medicamento, tá? E uma coisa muito importante que não é muito comum, mas que acontece pessoas que têm sensibilidade à fórmula, pessoas que têm alergia à fórmula de diclofenaco sódico. Sendo assim, a gente precisa ter esse cuidado e sempre que for pegar essa medicação, ter aquele cuidado com o cliente de perguntar se ele tem alergia ou não dessa medicação. Uma vez que a gente sabe isso, a gente já aprendeu a indicação, a contraindicação,
aprendemos a apresentação do medicamento e aprendemos a fórmula. Seguindo esse raciocínio, a gente precisa entender também qual que é a posologia. E a posologia desses medicamentos de diclofenaco pede-se que a pessoa tome em média de 150 mg diária. Que se, por exemplo, for o Voltaren de 50 mg, que tome, por exemplo, de 8 a 8 horas e que não ultrapasse 10 dias de tratamento. Porém, pessoal, como eu sempre falo para a gente que está aprendendo esse conteúdo, o ideal é que essa parte de posologia você tome bastante cuidado, porque é aquilo que a gente sempre aprendeu ou sempre ouviu falar. O que difere que o medicamento do medicamento para o veneno é apenas a dosagem, tá? Uma vez que a gente sabe a dosagem dele, o que pode tomar ou que não, é isso que vai diferenciar. Então que a gente tome cuidado. Para isso a gente tem sempre o auxílio do farmacêutico na nossa drogaria, que é o responsável técnico, e aí você pode tirar essa dúvida, ou mesmo na receita médica que foi prescrita, ou se você não sabe o modo de usar, não se arrisca, tá bom? Tenha sempre essa margem de segurança para que você não cause algum problema maior ou algum problema futuro para você. Além do que, dessa forma, você sendo claro e sendo específico, você passa uma confiança para o cliente. Passando essa confiança para o cliente, você vai ter sempre essa credibilidade e ele com certeza vai retornar na tua drogaria para que você consiga estar sempre atendendo e sempre orientando da melhor forma, tá bom? Seguindo aqui o nosso conteúdo, a gente vai direto para o genérico. É muito fácil de você encontrar esse medicamento genérico na prateleira, porque assim como eu já te dei os exemplos anteriores, todo medicamento genérico, ele possui aquela tarja amarela escrito que é um medicamento genérico. Então é muito tranquilo. E outro indicador que você vai sempre encontrar nas caixas é o medicamento genérico, ele não possui nome comercial, por exemplo, como o Voltaren. Voltaren existe Voltaren e a fórmula de diclofenaco sódico. Nesse caso do genérico, você vai encontrar apenas diclofenaco sódico, se esse medicamento for genérico, seguido da tarja de cor amarela, indicando que esse medicamento é um medicamento genérico, tá bom? E a gente vai depois para uma parte muito importante, que é aquela parte que eu separo, que a gente sempre frisa, que é a parte que enche os olhos do balconista. É ele que faz você ser diferente no balcão, é ele que faz você ser um funcionário diferente, um balconista que se sobressaia no mercado. É ele que vai te dar uma rentabilidade maior, que vai fazer você agregar valor no teu salário. Sendo assim, eu separei alguns casos, se eu não me engano, 5 ou 6 casos aqui. Primeiro eu separei o Sodix, que é do laboratório Geolab, que é um laboratório que eu vivo comentando, que eu gosto de trabalhar, que é o que passa uma credibilidade muito boa para o cliente. É aquele laboratório que você fala, que você indica, ou que você faz a troca, que você faz com firmeza, com respeito ao cliente, porque realmente ele vai ter uma eficácia comprovada, tá? Temos também o Sodix, o Neutaren da Neoquímica, que aí dispensa comentário também, por ser da Neoquímica. Temos o Somaflex da Nova Química, o Belfaren da Belfar. Já trabalhei com o Resodic também da Vitamedic, e existe o outro que é o Clofem da Cimed, que também é um laboratório muito intenso, que trabalha com muita qualidade, que é muito verdadeiro, tá bom? Então vamos lá, só para frisar aqui, você aprendeu com esse exemplo o ético, que é o Voltaren, aprendemos que as apresentações, que também é muito tranquilo de você achar nas drogarias, tá bom? A fórmula de diclofenaco sódico, você aprendeu para que serve, que ele é um anti-inflamatório e analgésico, tá bom? E com um exemplo que eu te dei, você aprendeu aí genérico, qualquer genérico que você vê com a fórmula de diclofenaco sódico, o que vai mudar é só de laboratório para laboratório, às vezes a cor da caixinha, por ser de um laboratório diferente ou não. E os similares eu te dei 6, ou seja, com um médico você aprendeu 6 medicamentos. O Sodix, o Clofem, o Resodic, o Somaflex, o Neutaren e o Belfaren. Dessa forma, você aprendeu com um exemplo mais de 7 medicamentos, incluindo os genéricos. Vai ser sempre nessa pegada, pessoal. Aí a gente vem para aquela parte do finalzinho do vídeo que eu sempre gosto de dar para vocês, que é agregar valor. Se a gente sabe que o medicamento possui uma indicação
que ele é anti-inflamatório e analgésico, a gente já sabe que a pessoa está com algum trauma. À medida que você vai atender o seu cliente, você conversando com esse cliente, você vai saber para que tipo de trauma que ele vai utilizar. Se, por exemplo, para um reumatismo, para um trauma mais forte, para uma entorse, para o joelho, para uma artrite, uma artrose, por exemplo. Se ele for utilizado, por exemplo, para uma doença que é um trauma mais forte, um pós-operatório, para inchaço, por exemplo, você já sabe que aquela lesão ali pode ser utilizada uma pomada anti-inflamatória, uma pomada analgésica, emplastros, que são aqueles adesivos que você pode colar em cima da luxação, por exemplo, e assim por diante. Você pode pegar aquelas bolsas de gel de compressa também e indicar para o cliente para que alivie a dor dele naquele momento, além de fazer uso de analgésicos, né? Que eu já citei para você, o próprio paracetamol, um ibuprofeno, por exemplo, vai estar sempre ajudando. Uma dipirona também, caso o médico que receitou esse medicamento não tenha passado. Mas você já sabendo para que serve, esses medicamentos não vão atrapalhar atuando juntamente. Então, dessa forma, a gente aprendeu mais um medicamento. Eu espero que vocês tenham conhecido o Voltaren aqui da melhor maneira, da maneira que o balconista precisa entender. E dessa forma, eu vou pedir para vocês que, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, coloque aqui. Se vocês quiserem aprender sobre qualquer outro medicamento, coloque aqui nos comentários também, que eu vou estar sempre tentando alcançar e responder vocês da melhor forma, tá bom? Muito obrigado.